Ela falou da percepção dela, e eu, quando me abalo, eu só sei uma coisa: eu sei onde recorrer. Essa é a questão. Eu sei onde ir chorar, eu sei onde ir esbravejar, eu sei onde ir esvaziar, eu sei aonde ir. E eu acho que isso também é fé, né? E eu louvo a Deus pela visão que Deus tem dado a você e a parceria que Deus tem concedido a nós dois, meu amor. Muito obrigado pela trama por trás aí nessas coisas todas. E alguns outros irmãos que são tapeceiros, fazem as coisas acontecer por detrás. Mas é trama do bem, né? Trama do bem, a igreja é trama do bem. E eu me sinto honrado por pastorear vocês. Eu me sinto honrado, mesmo que eu não ganhe nada. É um exagero me dar um perfume. Eu amo perfume mesmo, é verdade. Mas é um exagero, e eu recebo o exagero. É um jeito de Deus prosperar também as pessoas, porque Jesus disse que aquele que honra um profeta, crendo que ele é profeta, vai receber recompensa de profeta. Se a gente não consegue honrar as pessoas que a gente vê, como é que a gente vai honrar a Deus a quem a gente não vê, né? Então isso é bíblico também, honrar as pessoas que nos servem na palavra. Eu não sou o único, né? O Júnior prega aqui, o Wilson prega aqui, outros vão surgir pregando aqui. Guilherme já trouxe bênção para a gente na reunião de negócios. Outros vão surgir ao meio do caminho, vão surgir outros pregadores. Eu não tenho a pretensão de ser o único, eu sou o líder, fundador da igreja, junto com a minha esposa Cecília, mas isso não me faz, isso não me torna insubstituível. Eu sou perfeitamente substituível. Tem muita gente melhor do que eu. A questão é que Deus colocou na minha mão nesse momento, e eu compartilho, e eu não pretendo ser exclusivo, único. Eu lidero. Sabe o que é liderar? Para mim, liderar é reconhecer as capacitações do rebanho de Deus, reconhecer o dom que Deus tem dado ao rebanho de Deus, enxergar os talentos que Deus tem dado ao rebanho de Deus e juntar esses talentos em prol de uma visão, de um objetivo, que é a salvação das pessoas, é a edificação das pessoas, é o discipulado das pessoas, é o crescimento das pessoas, é a maturidade das pessoas, é a evangelização das pessoas, é a ajuda das pessoas. Liderar é reconhecer esses dons e arregimentar em prol disso. Liderar não é posar, olha, veja como eu sei tudo. Liderar não é mandar, liderar não é dizer faça o que eu mando. Liderar não é receber presente, é ser honrado. Isso não é liderar. Exigir honrarias da igreja, eu não exijo nada, não tenho direito a nada, mas o Senhor, por sua graça e por seu amor, usa vocês para me dar amor de volta, porque eu amo vocês. Eu não tenho isso aqui para falar mal de ninguém nessa igreja, de ninguém. Se eu estou aqui pregando e por trás eu falo mal de vocês, Deus está vendo e ouvindo. Como é que isso aqui vai andar se eu falo mal da própria igreja que eu pastorei? Vocês são lindos, maravilhosos, são perfeitos, são a igreja que o Senhor tem reunido aqui na rua Caçaquera, e assim, é um começo daquilo que Ele vai estar fazendo e vai continuar a fazer ao longo do tempo, né? Então embora eu agradeça e gosto de receber o carinho de vocês, os presentes de vocês, não é isso que eu almejo, não é isso que eu prefiro, não é isso que vem em primeiro lugar. E eu não estou posando de gostosão dizendo isso, é só a verdade. Deus o sabe. Amém? Mas eu sei expressar gratidão. Muito obrigado pelo amor e pelo carinho de vocês. Obrigado. Nós estamos mudando aqui para pertinho da igreja agora, né? Já mudamos. Minha casa está igual aquela tanto de roupa e água que está ali naquele pallet para mandar para o sul. Minha casa está igual o pallet ali. Tudo virado. Desde segunda-feira, alguns irmãos foram lá ajudar, organizar, arrumar, varrer, carregar, oferecer o carro.
Então, vários irmãos aqui foram lá ajudar. É maravilhoso, né? É muito bom fazer parte da Igreja de Cristo. E como é ruim a experiência de se afastar da igreja. Não importa quão imperfeita seja a igreja, ela é o corpo de Jesus. Pode ter muita coisa ruim que vem da mão dos homens, mas também os milagres vêm dessas mesmas mãos dos homens. O apoio, a ajuda, o levantar, o curar, vem das mesmas mãos do ser humano. Não acredite que todo ser humano é mal porque um ser humano te fez mal. Não acredite nisso. Duvide dessa mentira de que todo ser humano é igual àquele que te fez mal. Nem todo ser humano é igual àquele que te fez mal. Existem seres humanos que vão te fazer muito bem. E é assim comigo, é assim com a Igreja de Cristo. Eu louvo a Deus, porque Ele me deu a honra de fazer parte do corpo de Cristo que a Igreja pensa. A honra, a graça, o milagre, a maravilha que é fazer parte. Ele me escolheu para fazer parte desse corpo, como ovelha, não como um dominador, como ovelha, como servo, como quem ajuda, como quem se importa. Nem nisso eu sou perfeito, nem pretendo ser. Eu falho, erro, deslizo, nem sempre eu supro as expectativas de todo mundo. Não acerto, não consigo acertar, até gostaria. Mas é bom que seja assim, para que as pessoas aprendam a confiar naquele que realmente é perfeito, que é Jesus de Nazaré. Né? Amém. Obrigado pelo amor, que a gente cresça nesse amor. E que façam isso não somente a mim e a liderança dessa igreja. Não há diferença entre nós e os irmãos que estão sentados ao nosso redor. Não há diferença. Então, aquilo que vocês fazem para mim e eu recebo, façam um também pelos outros. Façamos uns pelos outros. Honremos uns aos outros. Amemos, ajudemos, apoiemos, ouçamos, ofereçamos o ombro. Que aquilo que vocês fazem para mim, a glória que eu posso ter é ver aquilo que vocês fazem por mim, fazer uns pelos outros. Mas se for só para mim, alguma coisa está errada. Eu não estou conseguindo comunicar de verdade o Espírito de Cristo se isso é só para mim. Mas que façamos uns pelos outros. Pode ser, irmãos? Pode ser assim? O Senhor não pede perfeição, nem eu estou pensando nisso, mas estou pensando em a gente pelo menos arriscar, amar e ajudar e apoiar e estender a mão uns pelos outros. Amém? Chega disso, né? Ô louco seu. Amém. Vamos ficar em pé e pegar a Bíblia. Projeta 1 João, capítulo de número 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. Primeira de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Podemos dizer isso? Nisto conhecemos o que é o amor. Só essa primeira parte. Vamos ler de novo? Nisto conhecemos o que é o amor. Vamos dizer de novo? Nisto conhecemos o que é o amor. Eu não vou me dar satisfeito até eu ver todas as bocas se mexendo. Nisto conhecemos o que é o amor. Pai, obrigado, Pai. Porque o seu Espírito Santo está na terra. O Pai e o Filho estão assentados no trono de glória e majestade.
Mas o Espírito Santo está aqui na terra atuando para revelar Jesus, para glorificar Jesus, para apontar o caminho que é Cristo, não somente da salvação, mas da libertação contínua, Senhor, nas nossas vidas, para também sejamos instrumentos de salvação e luz para outros que estão nas trevas. Espírito Santo, revela Jesus, ilumina Jesus através das Escrituras, e que saiamos daqui edificados, transformados, encorajados, animados, empoderados pela presença do Teu Espírito em nós. Amém. Vamos sentar, queridos. Os gregos antigos, você sabe que a maior parte da filosofia vem do mundo grego, né? Os gregos antigos, o tema de hoje é isso aí, ó, os 3 tipos de amor. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens que vai ao longo do mês de junho. Mês de junho, dia 12, é dia dos namorados. Então a gente pega uma data importante, e a gente vai fazer isso na história da Igreja Apex. A gente vai pegar sempre as datas mais importantes nacionais e trabalhar esse assunto naquele mês. Assim como falamos sobre trabalho no mês de maio, mês de junho é o mês do amor, porque dia 12 é dia dos namorados. Então nós vamos falar nesta série de mensagens em junho, o amor à maneira de Deus. Não somente falando do amor entre homem e mulher, e botando alguns pingos nos is, sobre algumas coisas, sobre relacionamento de homem e mulher, quer sejam namorados, noivos ou casais. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos instruir. Nós também queremos tocar nas questões de relacionamento entre os irmãos, entre as pessoas, entre a família, amor. E a primeira mensagem de hoje é isso, né? Os 3 tipos de amor. Vamos falar hoje sobre isso, dentro da série Amor à Maneira de Deus, vamos falar sobre os 3 tipos de amor. Essa ideia de amor em 3 tipos, ela é antiga, mas não é tão velha assim, porque de onde vem essa ideia de amor em 3 tipos? 3 tipos de amor. Vem do mundo grego, vem do mundo antigo. Os gregos antigos tinham mais que uma palavra para definir amor, que eles observavam nas pessoas. Eles, sabe que filósofo, a imagem que mais define um filósofo é aquela do pensador, né, que senta com a mão na cabeça ali e tal, fica pensando, né, pensador. Filósofo é pensador, mas filósofo não é só pensador, é provocador também. Sócrates, por exemplo, ele tinha um negócio que depois dele passar, e ele passou, ficou conhecido uma coisa como maiêutica socrática. Maiêutica era um termo da época dele, e maiêutica significa dar à luz aos seus próprios pensamentos. O que Sócrates fazia? Sócrates reunia um grupo de pessoas e dizia que ia fazer com ela uma maiêutica. Maiêutica era a ideia de uma parteira trazendo à luz um bebê. E ele emprestou essa ideia de trazer à luz um bebê e reunia um grupo e propunha um tema. E esse grupo emitia suas opiniões sobre aquele tema. E depois que eles emitiam as suas opiniões sobre aquele tema, Sócrates desafiava as pessoas a duvidarem da sua própria opinião sobre aquele tema. Duvide das suas ideias. Duvide das suas opiniões, critique suas ideias, porque normalmente a gente critica a ideia dos outros, normalmente a gente critica a opinião dos outros, e isso não é bom, no sentido se você não criticar a sua própria opinião em primeiro lugar, se você e eu não criticarmos a nossa própria ideia em primeiro lugar. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer quando ele disse: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão
e não repara na trava, na estaca, no caibro, no pedaço de tronco que está no seu próprio olho. Ou seja, avalie as suas ideias. As pessoas que acham que sempre suas ideias estão certas, correm o risco de levar sua vida para o buraco. As pessoas que acreditam que as suas ideias são infalíveis e brigam para defender suas opiniões e impor suas opiniões, estão chegando à beira de um abismo que pode não ter retorno. É um abismo de morte não duvidar das suas próprias ideias. É um abismo de morte não duvidar das suas próprias opiniões. É um abismo de morte não duvidar da sua visão. Não criticar o que você vê, como você enxerga as pessoas, como você enxerga as situações. Não ser uma pessoa de uma mente crítica, no sentido de avaliar a si mesmo, é um buraco que pode ser um abismo de morte. Foi por não criticar a sua própria opinião que crucificaram Jesus. Foi por não criticar as suas próprias ideias que mataram Jesus. As pessoas da religião da época de Cristo acharam que a opinião que eles tinham sobre Cristo era verdadeira. As pessoas do mundo de Jesus olhavam para Jesus e tinham uma opinião sobre Jesus. E essa opinião negativa sobre Jesus os fez se reunir num grupo que tinha opinião negativa sobre Jesus, e se juntaram um monte de gente com uma opinião negativa sobre Jesus, e nós precisamos matá-lo, precisamos crucificá-lo, precisamos deletar ele da face da terra. Por que eu estou falando isso? E crucificaram Jesus por causa de uma opinião. Nós temos que tomar cuidado com o que passa na nossa cabeça. Nós não podemos levantar e viver o dia achando que os meus pensamentos são sempre corretos e vão levar sempre para uma coisa boa. Se eu e você não criticarmos a nós mesmos, nós estamos correndo perigo. Vou repetir isso. Você precisa, em primeiro lugar, eu preciso, em primeiro lugar, criticar as minhas ideias e minhas opiniões, para depois também criticar a opinião dos outros. E nós temos que ter uma opinião crítica, no sentido de avaliar. Será que o que ele está dizendo é isso mesmo? E olha que risco que eu corro aqui na frente. Vocês estão percebendo o risco que eu estou correndo aqui na frente? Porque tudo que eu estou dizendo para você agora pode virar-se contra mim, porque você vai avaliar o que eu estou dizendo. E eu quero pastorear uma igreja que critica o que eu digo. Eu não quero ser pastor de uma igreja que toma as minhas palavras como palavra inerrante de Deus. Eu não sou Deus, nem pretendo ser. Eu não tenho inerrância em mim. Eu sou finito, sou um ser humano, posso errar no que eu digo. E eu quero ser pastor de uma igreja que pensa. Eu quero ser pastor de uma igreja que critica no bom sentido. Criticar, gente, não significa falar mal. Isso é pecado, isso é maledicência. Isso não pode ser feito nem contra líderes, nem contra os irmãos. Não é falar mal, criticar não é falar mal. Criticar é julgar se aquilo que ele está dizendo é assim de verdade. Pastor, qual é a base para eu julgar todas as coisas? A palavra de Deus. Você deve julgar o que eu digo. Olha o risco que eu estou correndo. Você deve julgar. Eu quero ser pastor de uma igreja que me julgue. Eu não quero ser uma igreja de pessoas sem filtro, que engole tudo. Porque se você não se tornar uma pessoa criteriosa no que você ouve, você vai engolir tudo de qualquer um.
E nem tudo que se dá para você comer em nome de Deus é pão de verdade. Tome cuidado com o que você come em nome de Deus. Jesus disse: a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Parece coisa de vampiro, né? Esse discurso escandalizou as pessoas da época de Cristo. Mas o que ele estava querendo dizer? Era uma simbologia. Simbologia de trazer energia, trazer vida. Quem aqui pode viver sem comer 180 dias? Sem beber 180 dias? 200, 300? Ninguém. O que Jesus está dizendo é: assim como o corpo precisa de comida e bebida para ter vida e energia, o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Se alimente de mim e você vai ter vida. É isso que Jesus estava dizendo. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu como. Os gregos antigos, eles tinham uma opinião sobre amor. Eles dividiam o amor em 3 palavras, especialmente os filósofos. Uma parte desse amor vinha também da doutrina bíblica do Velho Testamento, e depois tomou uma proporção bem maior no mundo do Novo Testamento, depois de Jesus, a partir de Jesus. Mas amor era dividido em 3 palavras. Eros, o amor eros, daí vem a palavra erótico. É o amor romântico entre uma mulher e um homem. É o amor carnal, natural. É a paixão, o fogo, emburrecedor. Dizem os neurocientistas que as pessoas, quando se apaixonam, ficam pelo menos de 1 ano a 2 anos, em média, burros. É por isso que muita gente faz loucuras em nome do amor, porque fica momentaneamente burro. Tem gente que fica burro mais tempo. Desculpa a palavra burro, eu não gosto dela, porque burro é um animal de 4 patas, peludo e orelhudo. Eu detesto fazer essas cooperações, mas é o que o sujeito diz, só estou repetindo. Eu concordo, quando a gente se apaixona, fica... Por isso que a gente precisa de mentores, por isso que a gente precisa de pais, por isso que a gente precisa dos mais velhos, para a gente namorar junto com os mais velhos. Sabe como é que era o namoro judaico? Até a época de Cristo e depois também? O sujeito não podia nem tocar na mão dela ou dele. E quando eles iam conversar sozinho, alguém ficava lá assistindo. E se chegasse um pouquinho mais perto, né? É um exagero? Talvez. Talvez, eu não sei. Não vou julgar isso agora. Agora, eros é essa paixão que deixa a gente sem pensar direito. Essa paixão romântica. E alguma coisa de errado com ela? Não. Desde que ela seja desembocada, despejada no lugar certo. O amor eros tem um propósito. Deus nos fez seres humanos com paixão erótica. Vamos usar a palavra dos filósofos, dos gregos. Deus deu para a gente essa coisa do calor romântico. Por quê? Porque a gente precisa sentir aquele negocinho para depois ir lá, brincar um pouco e fazer filho. Entende? Entende. Vocês estão com a cara assim de que... Vocês estão com cara de santo. E vocês não sabem nada do que eu estou falando, né, gente? Está todo mundo assim: não, eu não penso nisso. Você só pensa nisso. Eros faz a gente se aquecer. Não é à toa que Paulo disse assim: olha, aos solteiros eu digo, é melhor casar do que abrasar-se. É aquele fogo que vai subindo, né? Então agora, esse amor foi Deus que colocou na gente. Só que com um porém. Deus colocou na gente para a gente ter atração e amor por aquela pessoa que Ele vai colocar no caminho, ou que já colocou no caminho, que vai colocar no caminho, né, Guilherme? Que vai colocar no caminho, né, Simone? Que vai colocar no caminho, né, Karen, né, de todos.
Tem uma outra galera aí que Deus já colocou no caminho, mas não despeje as suas águas fora do seu poço. Esse eros, essa paixão que Deus colocou na gente, eu queria usar uma palavra aqui, mas acho que vocês não estão prontos para usar, então eu vou reter. Mas esse calor, essa paixão, já pensaram na palavra, né? Os espertinhos já sabem. Enfim, essa paixão, opa, quase que eu falo. Quase que eu falo, Milton. Então isso foi criado por Deus para a gente sentir vontade de namorar e casar. Só que isso, gente, foi feito para ser despejado dentro de uma vasilha chamada casamento. Essa paixão, esse fogo, esse amor foi feito por Deus, criado por Deus para ser despejado dentro de uma vasilha chamado casamento. O sexo, a paixão sexual, erótica, romântica, eu não gosto da palavra erótica, a gente fala erótico, pensa em filme, né? Que as coisas horríveis. Esquece isso aí é animalesco, é bestial. Eu estou falando de amor bonito, erótico, romântico, bonito. Foi criado por Deus para ser vivido como um prêmio, como um brinde, como um gift, como um dom de Deus para dentro do casamento, não para fora. Você vê lá a carta mais romântica da Bíblia é Cantares. E aí um dos textos diz assim, que um dizendo para o outro, que eu seja livre de despejar as minhas águas em outro jardim. Está falando de traição, né? De amar alguém sendo casado fora do casamento. Então o casamento foi criado por Deus, e um dos dons, um dos presentes que Deus deu para o casal casado no Senhor, casado abençoado por uma pessoa de Deus, abençoando as alianças, etc e tal, morando junto, etc e tal. Deus deu esse presente chamado sexo para o casal. E é necessário um pouco de pimenta. É necessário um pouco de calor, né? Ok, mas tem outro tipo de amor também, o amor filos, ou filia, ou filéu, é tudo derivação da palavra filia. A palavra filia significa amor amistoso, fraternal, é o amor entre os amigos. Na Bíblia, por exemplo, alguns até de maneira com uma mente depravada e entenebrecida chamaram o amor de Davi e Jonatas, filho de Saul, como amor homossexual. Não existiu isso. Aqueles que querem se desviar do propósito, do princípio de Deus, inventam cada coisa que até Deus duvida. A Bíblia diz que Deus fez no princípio homem e mulher. Deixará homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Não existe tal coisa como relação entre homens e mulheres e mulheres. Isso não existe. Existe na realidade da vida que a gente vive hoje. Cada um faz com a sua jornada de vida o que quiser, mas depois há de prestar conta diante de Deus, quer queira, quer não queira, quer creia, quer não creia, todos os seres humanos vão prestar conta diante de Deus. E nesse dia, muitos vão ficar surpresos, e a minha oração é que você não seja um deles, surpreendidos pela presença de Jesus, o Rei dos Reis, o Juiz dos Juízes, dizendo, não podia relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Porque Deus fez as coisas perfeitas. Ele fez homem para a mulher e a mulher para o homem. Assim com o ser humano, assim com o casal de pardal, assim com o casal de aranha, assim com o casal de gafanhoto, assim com o casal de bem-te-vi, assim com os cachorros, com os leopardos, com os leões, com etc e tal. Entenderam? Entraram na arca de Noé casais de animais e de todos os seres viventes. Casais. Mas os animais têm relação sexual homossexual, ou cachorro sexual, ou bicho sexual.
É verdade, eu já vi. Eu mesmo tinha um cachorro que eu chamava ele de cachorro gay. Era o Toby, até o nome dele era de gay. Agora pode falar gay, não pode? Ou não pode? É gay, B, G, L, E, G, Cis, Y, Z, megahertz. Eu aqui não quero julgar ninguém, e eu sei que isso vai ficar gravado. Não estou julgando ninguém, só estou proclamando aquilo que é descrito por toda a Bíblia. E eu tinha esse cachorro, e deixa eu dizer, os animais sim fazem isso, mas lembre-se, os animais também brigam entre si. Os animais também fingem que estão fazendo sexo. Por quê? Porque eles precisam aprender, eles estão praticando, às vezes pratica com o sujeito errado. Assim como os ursos brincam de briga, eles brincam de sexo. Porque eles precisam aprender. Eu não vou ficar aqui defendendo o mundo animal agora. Eu não sou do Animal Planet. Não estou aqui para falar sobre isso. Mas, e não vou ficar esgotando, sabe por quê? Eu não vou ficar esgotando minha palavra sobre essa questão de relação homem e mulher. Porque assim, eu não quero convencer quem não quer ser convencido. Você está de brincadeira que eu vou aqui perder meu tempo, gastar meu dom, minha energia, tentando convencer quem não quer ser convencido. Quem não quer ser convencido, siga a sua vida do jeito que você achar. Isso vale para todas as áreas da vida. Mas eu quero lembrar que de tudo nós temos que dar conta diante de Deus na volta de Jesus, e Ele vai voltar. Aliás, Ele está mais perto do que nunca de voltar. Depois nós temos o amor ágape. O amor ágape, esse sim saiu das páginas da Bíblia. O filéu também, filia também, que é o amor entre amigos. Mas o amor ágape, agapau ou ágape, são variações da mesma palavra, também está no texto bíblico, assim como filia. E significa um amor perfeito, o amor doador, o amor que não procura os seus próprios interesses em primeiro lugar. Seja como for, é importante que a gente entenda que muitas das nossas ações, é importante que a gente entenda que muitas das nossas definições, muitas das nossas ideias sobre amor, não vêm da sua própria cabeça. Por isso que eu disse para você duvidar das suas certezas. A melhor coisa que você e eu podemos fazer com as nossas certezas é duvidar delas. Quando você estiver discutindo com alguém, pode ser sua esposa, pode ser seu amigo, pode ser seu irmão em Cristo, pode ser seu amigo de trabalho, quando você estiver discutindo com alguém e a discussão for subindo o tom e ficando caliente, calorosa, duvide da sua própria ideia. Pare e duvide da sua própria convicção. Mas eu tenho certeza. Pare e pense, será que eu estou certo mesmo? Porque se você duvidar da sua certeza, de repente você pode se abrir para a opinião do outro, e pode ser que o outro tenha razão. Abrir mão das nossas certezas, duvidar das nossas opiniões, deixa a vida da gente mais leve, mais gratificante, mais poderosa, menos amargurada. Aprenda a duvidar de si mesmo, porque, sabe, as nossas definições, as nossas ideias, vêm lá de trás, não vêm de você. As suas opiniões e as minhas opiniões são manipuladas hoje em dia, sempre foi. Você acha que você tem uma opinião, mas se você for puxando o fio, você vai ver que a sua opinião vem da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus tios, dos seus avós. Você vai puxando o fio. As suas opiniões vêm do seu bisavô, do tataravô, vêm dos filósofos gregos. Você vai puxando o fio. Sabe onde você vai parar? Lá no mundo grego, romano, asiático. Você vai bater lá em Adão e Eva. A gente acha que as nossas opiniões são nossas, que os nossos valores são nossos, mas não são. A gente só repete, porque foi sendo embutido na nossa mente, no nosso jeito de pensar. O jeito que você pensa, o jeito que você faz, tem a ver com o jeito que alguém lá atrás pensava
E fazia. Por isso a ideia socrática é boa, de levar as pessoas a duvidarem das suas próprias opiniões, sobre tudo. Importante é sempre fazer perguntas. Essa eu vou pedir para você, eu não gosto muito disso, mas essa eu vou pedir para repetir. Importante é pastor, fazer pergunta cansa. Se você não aprender a fazer perguntas, se você não enriquecer o seu vocabulário de perguntas, se eu não enriquecer o meu vocabulário de perguntas, eu vou morrer com as minhas próprias opiniões. E eu posso correr o risco de não viver tudo que Deus tem para a minha vida, porque eu sou muito enrijecido dentro de mim com as minhas próprias opiniões sobre tudo. Eu corro o risco de não viver os maiores sonhos de Deus para a minha vida, não é por culpa do outro. Eu corro o risco de não viver as melhores coisas do meu casamento, as melhores coisas sobre amor, as melhores coisas da vida. Eu corro o risco de não viver os melhores planos de Deus para a minha vida, por causa da minha dureza. Deus tirou o povo do Egito, sim ou não? Sim ou não? Tirou, através de quem? Levantou Moisés e Arão. Moisés e Arão. Moisés tinha que ir sozinho, mas ele dizia que ele era pesado de boca e pediu para levar Arão. Aí Arão foi junto para ser a boca de Moisés. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia, porque ao que me parece Moisés era bom de boca. Mas ele levou Arão. E libertaram milhões de judeus do Egito. Sim ou não? Escravo por... Quantos anos eles estavam escravos no Egito? 400 anos. O que o povo do Egito, o que o povo de Israel fazia lá no Egito? Pisava barro, juntava palha, pisava barro, fazia tijolo. Basicamente era essa a vida do povo. E aí, saíram todos. A Bíblia diz que Deus prometeu uma terra chamada Terra Prometida. Diga. Terra Prometida. Era uma terra, segundo os espias, era uma terra que manava leite e mel. 2 símbolos de abundância e fartura. Trouxeram até um cacho de uva gigante numa vara de ombro a ombro, carregando um cacho de uva para Moisés ver. Tamanha era a fartura e o poderio da terra prometida. Deus tem uma terra prometida para você individualmente, mas Deus tem uma terra prometida para o seu casamento, para o seu relacionamento. Só que a Bíblia aponta que aquele povo não pôde entrar. Aquele povo que saiu do Egito ficou rodando no deserto por 40 anos. E sabe quanto duraria a jornada? Meses. Em meses sairia-se do Egito, chegaria na terra de Canaã. Mas eles rodaram 40 anos. Deus colocou um labirinto na mente e na frente do povo de Israel. Que Deus tenha misericórdia de você como casal, que Deus tenha misericórdia de mim como casal, como aquele que ama, como aquele que é amado. Que Deus tenha misericórdia e não nos dê uma mente com labirintos e a gente tenha uma terra prometida diante da gente e fica rodando no deserto. Agora, por que eu estou citando esse exemplo? Porque a Bíblia aponta o motivo pelo qual eles não entraram na terra prometida e teve que morrer toda uma geração para outra geração entrar na terra prometida. Por quê? A Bíblia diz que era por causa da dureza do coração. Dureza. O que é dureza de coração? Eu não abro mão da minha opinião. Eu não abro mão dos meus valores. Eu não abro mão dos meus princípios. Eu não abro mão de não sei o que. Eu não abro mão de não sei o que lá. A gente vive dizendo essas coisas que não abre mão. Como assim não abre mão? Como assim? Quando eu fazia as minhas sessões de mentorias, de negócio, de relacionamento, de desenvolvimento pessoal, etc., de análise comportamental, eu tinha uma pedra. Ela era toda lisa, redonda, toda lisa. E eu peguei ela no rio.
Não era uma pedra que foi feita daquele jeito. Ela foi ficando daquele jeito por causa do passar das águas. Pensa comigo neste símbolo. Nas minhas sessões, em algum momento, eu pedia para as pessoas escreverem no papel quais eram as crenças, quais eram os valores, quais eram as ideias delas sobre X, Y, Z coisas. E elas escreviam o que elas pensavam sobre amor, sobre relacionamento, sobre família, sobre dinheiro, etc e tal. Eu falei, tá bom. E eu pegava tudo aquilo, aí em um determinado momento eu dava aquela pedra na mão da pessoa. Ela pegava aquela pedra, gostosa de pegar, porque ela é gordinha assim, redonda, lisa, bem lisa. Parece que foi lixada, Júnior, parece que foi lixada. Aí eu dizia para a pessoa o seguinte, olha, a sua vida tem que ser como essa pedra. Os seus valores têm que ser como essa pedra. As suas ideias têm que ser como essa pedra. Ela dizia, mas como? Dura? Eu falei, sim, mas eu não usaria dura, eu usaria firme. A nossa vida precisa ser firme como uma rocha, mas moldável. Nós não podemos ser duros e inflexíveis. Nós não podemos ser duros e não moldáveis. Sabe por quê? Porque Deus tem uma terra prometida para você, e para você chegar lá, vai ter que moldar muito sua e a minha vida para chegarmos lá. Deus tem uma promessa maravilhosa para o seu relacionamento amoroso. Deus tem uma promessa maravilhosa para todo tipo de relacionamento na sua vida. Mas para você chegar lá, e lá é uma terra que emana leite e mel, lá é a plenitude da vontade de Deus. Só que para você chegar nas melhores coisas de Deus para a sua vida, eu e você precisamos ser moldáveis, flexíveis, como aquela pedra. Imagina, uma rocha sendo moldado por água, alisada por água, lixada pela água. Quanta água teve que passar naquela pedra para dar aquela forma para aquela pedra, para alisar aquela pedra? Quanta água! A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. A gente, quando pensa nessa fala de Jesus, a gente pensa assim, puxa, eu vou dar água para um monte de gente de beber. É verdade, isso é verdade. Mas a primeira pessoa que vai beber das águas é você. A primeira dureza que vai ser amolecida é a sua. A primeira pedra que vai se moldar pelos rios de Deus, pelas águas de Deus, é a sua e a minha vida. Se Deus não tiver liberdade de nos moldar, nós não vamos chegar a entrar na terra prometida, porque o coração duro não pode crer, não pode ser transformado, e Deus só pode te dar o melhor à medida que Ele transforma você no seu melhor. Quando a gente pensa que Deus quer só nos dar o melhor, Ele precisa nos transformar no melhor para a gente tomar posse do melhor. Não tem como tomar posse do melhor sendo o pior. Deixe Deus trabalhar com você em todas essas suas ideias. Por isso que vale a pena a gente sempre fazer perguntas. Por que eu estou acreditando nisso? Por que eu estou tão endurecido? Por que eu tenho tanta certeza? Por que eu tenho necessidade de fazer minha opinião prevalecer? Por que eu brigo com as pessoas em nome da minha opinião? Por que eu não flexibilizo? Por que eu não avalio se eu tenho razão ou não? Nunca ninguém, na minha experiência, nem eu mesmo, nem ninguém tem 100% de razão. E se você tiver 10% e a outra pessoa 90%? E se você tiver 1% e a outra 99%? Você vai ficar agarrado ao seu 1%? Irmãos, a melhor forma de vencer é vencer junto. Irmãos, a melhor forma de vencer é vencer junto. Por isso que a palavra convencer o outro significa vencer com, vencer junto. Convencer não é vencer o outro sozinho, eu ganhei a discussão. Não, convencer é fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou impondo as minhas ideias, eu estou pensando com você. E você está concordando ou não comigo, e eu não estou te impondo nada.
E aí você sai daqui convencido porque você venceu junto comigo. E aí a gente sai por aquela porta juntos, vencendo juntos. Amor verdadeiro é aquele que vence junto. Não é aquele onde um quer vencer o outro, quer impor a sua opinião, quer impor as suas ideias, quer impor as suas vontades, quer impor os seus valores. Quando eu e Cecília casamos, eu sabia, porque eu não sou uma pessoa tonta, então eu sabia que ela tinha as ideias dela sobre várias coisas e eu as minhas. E aí, no que diz respeito a dinheiro, por exemplo, antes de casar, nós sentamos e conversamos. Eu falei, o que você pensa de dinheiro? Aí ela disse as coisas que ela pensa de dinheiro, por exemplo. Por que eu estou falando de dinheiro? Porque dinheiro é uma das maiores causas de separação. A primeira é comunicação, e uma outra é traição. Mas está tudo misturado. E aí eu disse para ela, o que você pensa de dinheiro? Aí ela disse isso. Olha, eu penso isso. Dinheiro serve para quê? Tem gente que dinheiro serve para acumular, poupar. Quantos gostam de poupar dinheiro aqui? Deixa eu ver, poupar. Os poupadores, levante a mão, os poupadores. Tudo é para poupar, para guardar. Tem os poupadores, só tem a Paulinha, o resto é tudo esbanjador. Quantos acham que dinheiro foi feito para comprar coisa boa? Levanta a mão aí corajosamente, irmão. Muito bem. Quantos acham que querem comprar coisa boa, mas precisa guardar uma boa parte? Ah, melhorou um pouquinho. Então tem de tudo. Aí como é que dois sujeitos vão viver junto? Como? Se eu penso de um jeito sobre dinheiro, o outro pensa de outro jeito. Aí eu falei, tá bom, então você pensa assim, eu penso assado. Você tem a sua visão, até aqui você tem a sua visão. Eu tive a minha. Agora nós vamos casar. Vamos construir o nosso? Qual será a nossa visão de dinheiro? Qual será a nossa forma de lidar com o dinheiro? Porque não é a sua nem a minha, mas agora é a nossa. Tudo que tem a ver com relacionamento tem que ser nosso, não meu. O pronome precisa mudar de meu para nosso. Quer andar com alguém? Quer ter relacionamento? Quer ter um relacionamento vencedor? Mude o pronome de meu para nosso. Pense junto, converse, pondera, porque isso sustenta o amor. Faça perguntas, duvide das suas ideias, duvide dos seus valores. Já disse isso aqui, isso é muito importante. De onde vem essa minha ideia? Já falei para você questionar isso. Tudo tem consequência, meus irmãos, tudo tem consequência na vida. Nessa vida aqui, tudo tem consequência. É uma questão de plantar e colher. Diga. Só, plantar e colher. Agora, uma boa pergunta. Existe algo melhor do que as minhas próprias ideias? Será que tem uma ideia melhor que a minha? É uma boa pergunta. Será que existe algo superior às minhas próprias opiniões e valores? Será que eu posso mudar os meus valores? As minhas ideias? Veja só, irmãos, se o amor humano basta, por que tanta desgraça no mundo? Se o amor humano é suficiente e não há necessidade de Deus, porque tem muita gente excluindo Deus da história, ainda mais no nosso tempo. Se o amor humano é suficiente, por que tanta destruição da natureza, dos relacionamentos, da família, da ética, da moral? Por que tanta desgraça? Se o amor humano é suficiente, pare para pensar. Veja, eu estou fazendo perguntas. Pense. Pois é, se o amor humano é o suficiente, por que o mundo está do jeito que está? Se todo tipo de amor vale a pena, por que os casais se mordem, se destroem, se separam? Se todo tipo de amor vale a pena, por que tanta coisa horrível acontecendo no nosso mundo? As pessoas dizem que precisam amar aos outros como amam a si mesmas.
E nunca teve na história da humanidade tanta gente egoísta morando no mesmo lugar, o mundo. Como é que pode essa ideia de que eu vou amar o outro a partir do amor que eu tenho por mim mesmo? Não está funcionando. A gente está vendo ou não? Você está vendo ou não? Eu estou vendo ou não? Estou vendo que não está funcionando? Quantos estão vendo que não está funcionando? Não está funcionando esse amor humano, esse tipo de amor que todo vale a pena. Não está funcionando. O ser humano está ficando pior. Está criando espaçonave para morar na Lua, mas moralmente, interesse pelos outros, ausência de egoísmo, filantropia está diminuindo. Uma pergunta, entre tantas: o amor pode virar ódio? O amor pode virar raiva? O amor pode virar homicídio, assassinato, traição, mentira? O amor pode virar raiva? O amor pode virar injustiça? A resposta para essas perguntas é não. Aí você vai falar para mim, então por que o amor está virando ódio no nosso tempo? Não, ele não está virando ódio. A questão é que nunca foi amor. É um falso amor. Tudo que é falso se revela em algum momento. O amor verdadeiro nunca pode ser ódio. Porque se o amor verdadeiro pode virar ódio, Deus vai te odiar em algum momento. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E se amor vira ódio, Deus pode te odiar em algum momento. Mas deixa eu dizer, a Bíblia diz que Deus não muda. E a Bíblia diz que nele não há sombra de variação. O nosso Deus é um Deus estável, como uma rocha eterna. A gente pode confiar nele, porque ele não muda. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Deus não muda, mas o amor humano pode virar ódio. Por isso que as pessoas matam a sua esposa, esquartejam, esconde numa mala, joga no rio. Por isso que as pessoas traem, por isso que as pessoas mentem, por isso que as pessoas são infiéis. Porque é o amor humano, não é o amor divino, é o amor eros, é o amor filia. Mas não é o amor ágape. O que é o amor? E eu vou fechar com isso aqui. Antes de falar o que é, deixa eu falar o que não é. O amor não é inveja. Não, mas todo ser humano tem inveja. Ok, então você saiba que isso não é amor. Não importa se é lá fora ou se é em você ou em mim. Inveja não é amor. O amor não é vaidoso. O amor não é convencido. Eu é que sei. Eu é que... Você tem que seguir a mim porque eu sei tudo. Quem posa de gostosão ou de gostosona que acha que sabe tudo é convencido. Tá esquisito na cabeça. Não, você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Nós não sabemos tudo. Duvide do que você acha que sabe. E talvez você vai chegar ao ponto de achar que sabe nada. O amor, ele não é assim envaidecido, achando que sabe todas as coisas, que tem todas as informações. Acredite, nem o Google tem todas as informações. O amor não é orgulhoso, que nunca pode admitir que está errado, que não pede perdão, que não se dobra. O amor não é egoísta. E egoísmo não é só o fato de você reter para você, querer para você, olhar só para você. Egoísmo é querer transformar o outro naquilo que você acha que ele teria que ser. Isso é egoísmo. Eu sei como você tem que ser e eu exijo de você que você seja. E se você não for o que eu acho que você tem que ser, eu te puno. Não tem beijinho,
não tem namorinho, não tem agarrinho, não tem coisinhas, não tem gostosinhos, somente poluída. O que você está pensando aí? Egoísmo não é só guardar para si, é querer que o outro seja o que você acha que ele tem que ser. O amor não maltrata grosseiramente com as suas palavras ou com suas atitudes. O amor não abandona, não deixa o outro sozinho, especialmente numa época de luta, especialmente em necessidades. O amor não vira as costas. O amor não se irrita com facilidade. O amor não é injusto. O amor pensa, isso aqui, peraí, é verdade, você tem razão. Aí, se eu continuar insistindo aqui, então eu vou ser injusto com você. Aí você abre mão. O amor não é injusto, o amor não é mentiroso. Quem mente para o outro não ama. O amor não esconde do outro. Eu não minto, mas esconde. Esconde quanto ganha. Eu tenho que descer a prática, né? Esconde quanto ganha, esconde o valor venal e de mercado do imóvel, esconde onde trabalha, esconde as ideias, esconde os valores. O amor não esconde nada do outro, o amor compartilha. O amor, ele não é ciumento. Ciúmes é uma necessidade de ter o outro só para mim. Isso não é amor. Eu quero o outro só para mim, não admito que ele converse com ninguém. Por que você não admite que ele ou ela converse com outro ou outra? Está com medo de quê? Que faça igual você? Ou que você faria? Quem tem muitos ciúmes do outro, provavelmente seria capaz de fazer o que ele pensa ou ela pensa que faria. A gente julga o outro por aquilo que a gente é. E quem tem muitos ciúmes e não libera o outro para ter relacionamentos, tem medo, sabe do quê? De fazer como você faria. Cuidado. O amor não é dominador, eu é que mando. O amor não domina o outro. O amor libera o outro, deixa o outro sonhar, deixa o outro ser o que tem que ser. O amor não é dono do outro, nem na amizade, nem no relacionamento amoroso. O amor verdadeiro não é imoral. Não fica vendo filme pornográfico, não tem revistas pornográficas, não fica vendo vídeo de mulher, de homem. Mesmo quando passa uma ideia na cabeça, e todo mundo pode ter uma ideia errada na cabeça, na hora quer se livrar, porque o Espírito Santo está lá dentro. O amor não é imoral. Não fica vendo vídeo escondido na internet. Está todo mundo assim. Eu já tô acabando. Então o que é amor? Tem um monte de outra coisa que o amor não é. O amor não é homossexual. Eu estou falando do amor de Deus. O amor de Deus é como Jesus disse: não ouviste, não lestes o que diz as Escrituras? Que criou Deus homem e mulher, e a expressão lá não é homem e mulher, é macho e fêmea. Por isso deixará o macho, deixará o homem, a sua família, unir-se-á à sua fêmea, à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Não tem terceiro sexo. O que é o amor então? O amor verdadeiro, ele é alegre. Ele se contenta com a sua vitória e com a dos outros. O amor é cheio de paz. O amor é paciência. O amor é amável. É engraçado esse, né? O amor é amável. Eu pus aqui e falei, caramba, mas é verdade. Porque o amor, ele precisa ser traduzido em ações. Então, eu amo. Mas o que é o amor em ação? É amável. Então eu tenho uma atitude de amor. O amor é bondoso. O amor é fiel. O amor é puro. Puro. O amor é abnegado. Eu penso no outro, não só em mim. Penso no outro. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou realizar, eu penso no outro.
O amor é doador. Ele doa. Ele não quer primeiro para você, para si. Ele doa. O amor é sofredor. Sofre. Ao invés de querer se livrar das questões, ele sofre junto. O amor é cheio de esperança. E o amor satisfaz. Diga, amor satisfaz. Se nós precisamos sentir-se satisfeito, e satisfação é uma palavra poderosa, é a minha última palavra. O amor, satisfação é poderosa. Por quê? Porque eu não espero que o outro me satisfaça. Eu não espero que nada me satisfaça. Eu recebo de Deus plena satisfação. O que é que nos qualifica para amar de verdade? Tem um amor que é o amor humano, que é mentiroso, falso, volúvel, volátil. O amor de Deus é estável, poderoso, fiel, firme, constante, crescente, confiável. Quando eu tenho esse tipo de amor, o amor de Deus na minha vida, crescendo dentro de mim, eu sou satisfeito não porque o outro concorda comigo, porque o outro me dá toda a atenção que eu acho que preciso, mas porque Deus me dá isso aqui dentro de mim. Quem está pronto para amar de verdade é aquele que faz de Deus a fonte do seu amor. Por isso Jesus disse, e com essa eu fecho: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso consiste toda a lei e todos os profetas. Quem andar por isso, viverá. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar em pé, gente. Deus te abençoe.